E aí, tudo em paz contigo? Olha só, num exercício como esse aqui, em que se pergunta quantas partículas alfa e beta estão envolvidas nessa transformação desses elementos aí, você saberia fazer esse cálculo? Fica comigo que o assunto desse vídeo é esse, logo depois da vinheta. Muito bem, maravilha, professor Marques aqui contigo e a gente vai resolver esse exercício sobre a parte de radioatividade. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, já se inscreve ali no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, já faz isso agora porque no fim do vídeo eu sei que você esquece. Então, bora lá e a gente já vai para a resolução do nosso exercício. Então, ó, aqui está. Ele fala o seguinte, numa série radioativa, certo? Numa série radioativa a gente parte do urânio e transforma esse cara em chumbo. E aí ele quer saber o seguinte, quantas partículas alfa e quantas partículas beta estão envolvidas nesse processo? Bom, para a gente chegar lá, vamos passar um pouquinho sobre quem são as partículas envolvidas nas emissões radioativas ou quem são essas emissões, porque gama não é partícula, gama é onda, tá? Então, a partícula alfa, ela é formada por dois prótons e dois nêutrons. A representação da partícula alfa, ela é feita assim, ó, 4 alfa 2. Essa é a partícula alfa, tá? A partícula beta, ela é na verdade um elétron, certo? Uma partícula beta é na verdade um elétron. E a representação dela é o beta, certo? 0 e menos 1, certo? Aqui em cima representaria o número de massa e embaixo representaria número atômico. Só que apesar do menos 1 não ser número atômico, porque número atômico é número de prótons, anotar o menos 1 ali embaixo é útil nesse tipo de exercício em que a gente tem que fazer esses cálculos, tá? E aqui a gente teria gama. Gama é simplesmente uma onda eletromagnética, tá? Ela não tem carga, ela não tem massa, a gente não vai entrar nessas explicações agora, tá? E ela nem vai se envolver nesse tipo de exercício. Então, o que é o mais importante para nós? Identificar quem é a partícula alfa e as suas características e a partícula beta e as suas características, tá? Porque aí a gente consegue matar esse tipo de exercício que ele está cobrando da gente aqui, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai bolar a equação. Então aqui, ó, a gente está partindo do urânio 238,92. Este urânio emite algumas partículas alfa e algumas partículas beta, que eu não sei quantas são, então eu vou dizer que são X partículas alfa, cujas características são 4 e 2, mais Y, não sei também quantas são, Y partículas beta, cujas características são 0 e menos 1, e se converte naquele elemento que a gente colocou ali em cima, que é o 206 chumbo 82, certinho? Então, essa aqui é a nossa equação. Como é que a gente mata esse tipo de problema, Marx? Como é que eu vou descobrir essas partículas alfa e beta que a gente tem? Aqui a gente vai trabalhar o seguinte, a gente vai começar pelo X, certo? E o X a gente vai trabalhar com a soma de massa, tá? A soma na verdade seria o equivalente ao número de massa. Como assim, Marx? A gente vai trabalhar com esses números aqui de cima. Toda a quantidade de número de massa que eu tenho antes da setinha, eu tenho que ter depois da setinha. Então a gente faz uma equação aqui que seria essa, ó. 238, a setinha vai ser o igual da matemática para nós, é igual a x partículas alfa vezes 4, que é o número de massa, mais y partículas beta vezes 0, por isso que a gente começa pelo x, porque y vezes 0 vai sumir, mais 206. Então a gente teria aqui, ó, que 238 menos 206 é igual a x vezes 4. Então a gente tem que 4x é igual a 32. Portanto, x é 32 sobre 4, então x é igual a 8. Então são 8 partículas alfa.
Uma vez que a gente identificou quantas partículas alfa a gente tem, agora fica fácil a gente descobrir quantas partículas beta que a gente vai ter. Como assim, Marques? Como é que eu vou descobrir essas beta? Bom, agora a gente parte por baixo, tá? Que seria aqui, ó, a soma das, entre aspas, cargas, certo? Vamos chamar aqui de cargas, não é carga, tá? Então, o número de prótons e de elétrons aqui por baixo. Então, 92 que eu tenho antes da reação acontecer é igual a x vezes 2 do alfa, x vezes 2, mais y vezes menos 1 do beta, mais 82. Então a gente vai ter que 92 é igual. O x a gente já achou anteriormente, são 8 partículas alfa. Então a gente vai vir aqui, ó, 8 vezes o 2 menos y mais 82. Então a gente teria 92 menos 16 menos 82 é igual a menos epsilon. Então a gente vai ter lá, ó, 82 com 16 dá 98 menos 98. Então vai ficar 92 menos 98 é igual a menos epsilon. Então y vai dar quanto aqui? Vai dar 6 partículas beta. Então 8 partículas alfa, 6 partículas beta, 8 partículas alfa, 6 partículas beta, alternativa E de helicóptero. Só que não, né? Gente, é isso aí. Muito obrigado por terem ficado comigo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Vai ser um prazer tirar aí a sua dúvida. Tomara que você tenha entendido tudo nesse exercício. É isso aí. Um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. Tchau, tchau!